Olá, queridos alunos e alunas, bem-vindos à disciplina de modelagem de banco de dados. Na nossa última aula, eu passei para vocês um tutorial bem explicado, bem detalhado de como baixar, de como fazer um download e como instalar o DB Designer 4 nas suas máquinas. Se eu não me engano, naquele tutorial tinha algumas dicas de uso também do software. Bem, esse é um software que a gente indica porque ele é bem leve, tá? Ele é bem fácil de utilizar, ele é open source, ou seja, ele é livre para uso, a gente pode instalar nas nossas casas para aprendizado, não há nenhum problema, não tem que pagar, não tem nenhum problema em relação a isso. E como ele é um software bem pequenininho, ele pode ser instalado facilmente em vários tipos de equipamentos. Você não precisa ter uma máquina muito robusta para você conseguir instalar ele, ok? Mas lembro a vocês, não é obrigatório, tá? Não é obrigatório usar este software. Você pode utilizar qualquer outro de sua preferência, ok? Mas esse a gente indica por conta da facilidade e da flexibilidade. Bem, na aula de hoje, nós vamos mostrar como fazer um modelo de dados com este software. Então, eu vou colocar aqui alguns exemplos e nós vamos aprender a fazer as nossas entidades, os nossos relacionamentos e os nossos atributos, ok? Esse é o objetivo, então, da nossa aula de hoje. Vamos lá? Bem, como vocês percebem, esse é um software que nós chamamos de Windows-like. O que significa isso? Significa que ele tem um menu de opções aqui na parte de cima, como vocês podem ver. Ele tem uma barra de ferramentas aqui do lado esquerdo, que vai auxiliar a gente na usabilidade, no uso do software e da ferramenta. E aqui do lado direito, ele tem aqui alguns wizards. O que são os wizards? São os auxiliares, são os auxílios, alguns menus aqui de acesso rápido que auxiliam e aumentam a nossa produtividade, tá? Normalmente eles não são obrigados a você usar, mas à medida que for adquirindo mais experiência no uso da ferramenta, ele pode ajudar bastante sim, ok? Bem, então, a primeira. E aqui. Desculpem. E o mais importante, e uma área de trabalho, um working space, que é essa área branca, que é onde nós vamos desenhar o nosso modelo de dados, onde nós vamos construir o nosso modelo. Beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente faz normalmente para modelagem de dados é a criação das entidades. Então, vocês lembram naqueles desenhos, até que nós fizemos em exercícios anteriores, nós criamos então as entidades. Qualquer dúvida, pessoal, voltem nos conceitos ou vocês também podem complementar esse conhecimento com outros vídeos, tutoriais ricos aí na internet, tudo bem? Então, a primeira coisa que nós fazemos é criar as entidades. Então, as entidades são aqueles itens agrupadores sobre os quais nós queremos armazenar informação no nosso modelo de dados. Aqui, para nós, a partir de agora, as entidades vão virar tabelas. Nós vamos começar a mudar um pouquinho a nomenclatura. E por que isso? Porque agora nós vamos deixar de fazer aquele modelo entidade e relacionamento e vamos criar o modelo relacional. Ele é bem parecido, é bem semelhante, mas eu vou detalhar aqui as diferenças entre eles, beleza? Então, a primeira delas, aquilo que nós conhecíamos lá como entidade, agora vai virar uma tabela. Como é que eu crio uma tabela? Eu posso vir aqui, nessa barra aqui de comandos, e eu encontro um ícone mais ou menos na metade dela aqui, que se chama New Table. New Table, nova tabela. Clico nele uma vez, pode ver que o cursor já mudou aqui de ponteira, já ficou aqui uma mãozinha com uma tabelinha, e vou em qualquer lugar da minha área de trabalho e venho, clico uma vez. Olha só,
ele cria aqui uma tabela e automaticamente ele dá o nome de table 01, 02, 03, 04, porque antes de começar a gravar a aula, eu já tinha feito um teste aqui para ver se estava tudo funcionando direitinho. Então, ele já tinha criado o table 01. Aí, na máquina de vocês, se vocês fizerem juntamente comigo, deve ter criado o table 01. Daqui a pouco a gente vai mudar esse nome aí, ok? Então, assim que nós criamos a nossa tabela. Então, primeira mudança importante, aquilo que nós conhecíamos como entidade passa a virar uma tabela, mas com o mesmo raciocínio, com o mesmo conceito de item agrupador das informações do nosso modelo, a forma, beleza? Então, agora, eu quero mudar esse nome aqui. Eu não quero esse nome mais de table 01 ou 02, como está aqui. O que eu faço? Eu venho aqui no nome dela, nessa barra cinza, e clico 2 vezes, duplo clique. Olha, ele vai me abrir uma tela chamada Table Editor, editor de tabelas. E aqui eu vou fazendo as minhas alterações. Então, ao invés de table 02, eu vou colocar aqui, por exemplo, professor. Vou dar o nome aqui para minha tabela. Então, digitei professor e dei aqui um Enter. Bem, já mudei o nome da minha tabela. Automaticamente, quando eu dou um Enter, ele passa aqui para a parte de baixo e ele coloca o nome do primeiro atributo como ID e o nome da tabela. É uma sugestão dele. Esse ID é o identificador, que seria a nossa chave primária. Estão lembrados? Aquele atributo identificador da minha tabela. Então, eu posso vir aqui e posso também trocar esse nome. Ao invés de ID do professor, eu vou colocar aqui CIAP. Sabe, o que é esse CIAP? É a nossa matrícula. Todos nós, professores do Instituto Federal, temos esse número, que é o número da nossa matrícula, assim como tem a matrícula de vocês também. Então, vim aqui, mudei o nome e dei um outro Enter novamente. Automaticamente, o que ele faz? Ele passa do campo column name, que significa o nome, né, da coluna, e passa para o data type. O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Estou criando os atributos da minha entidade. Então, lembram lá daquele desenho? Eu tinha as nossas entidades, né, que eram os itens agrupadores, os itens dos quais nós precisamos guardar as informações no banco, e eles, né, de uma entidade, né, na verdade, elas viram aqui a tabela no software de modelagem. Então, o que era entidade vira uma tabela. E as entidades possuem atributos. O que são os atributos? São as características, são as informações propriamente ditas, as características das quais que formam as informações na tabela, da tabela. Então, na verdade, a tabela é um item agrupador e os atributos são as informações que eu vou armazenar no banco de dados. Então, eu vou criar aqui agora algumas informações. E os atributos ficam localizados também na nossa tabela. Ok? Tudo bem até aí? Então, quando eu venho aqui e dou um nome para ele, o atributo CIAP, que foi o primeiro que a gente criou, ele passa automaticamente aqui para o data type. O que é data type? É o tipo de dado, é o tipo de informação. Se vocês abrirem aqui, ó, clicando nessa setinha aqui para baixo, vocês vão ver vários tipos de atributos diferentes, vários tipos, vários. Por que isso? Porque ele serve, o DB Design é uma ferramenta que não atende a um banco de dados específico. Ele atende a vários bancos de dados. Então, ele tem tipos de dados aí dos diferentes bancos de dados. E para cada atributo, gente, nós temos que escolher um tipo. Igual nas linguagens de programação. Lembra das aulas de programação? Quando a gente pega ali uma variável, por exemplo, a gente define uma variável. O que é uma variável? É uma caixinha, é um repositório que vai guardar em um determinado momento do meu programa alguma informação. Aqui a gente segue o mesmo raciocínio. O atributo é uma caixinha
que em um determinado momento ele vai guardar a informação no nosso banco de dados. Tudo bem? Bom, então essa caixinha ela tem um tipo pré-definido. Por que ela tem um tipo? Porque eu tenho informações diferentes que possam ser armazenadas, para serem armazenadas. Essas informações podem ser textos, podem ser números, podem ser datas, podem ser números decimais, pode ser um texto longo e assim por diante. Por isso que eu tenho os diferentes tipos de dados aqui. No nosso material, eu vou passar para vocês os tipos básicos do MySQL, que é o banco de dados que nós recomendamos utilizar. É o banco de dados que nós temos instalado no nosso laboratório. Então, pesquisem aí na internet, por favor, quais os tipos básicos de dados que nós temos no MySQL. Tudo bem até aí? Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o CIAP, que é a primeira informação. É uma matrícula nossa. Normalmente são 5 números. Então, eu tenho que definir o tipo de informação que eu vou armazenar. 5 números, um integer, um campo integer cabe. E aqui vem um outro macete. Vocês precisam escolher para cada atributo um tipo de dado. É uma parte mais chatinha, mas ela é muito importante para a criação do banco de dados. É uma das partes mais importantes. Por quê? Porque vocês devem escolher dados que consigam guardar a informação, mas que não sobrem demais, porque a gente não quer matar uma formiga com um canhão, a gente não quer desperdiçar recursos computacionais. Então, eu tenho que ter um tipo de atributo suficiente para guardar as informações, mas que não seja muito além, tá joia? Então, a gente tem sempre que buscar esse equilíbrio. Fica mais uma dica aí para vocês, meus amiguinhos. Bem, então no caso do CIAP, eu tenho aqui o integer, tá? Olhem depois na internet, fica aí uma pesquisa para vocês, eu vou deixar o material também disponível na nossa plataforma, quais os tipos de dados que cada tipo de atributo, né? Qual o maior valor que cada tipo de atributo pode armazenar. Isso pode ser uma dica bacana aí para gente, tá bom? Bem, então eu tenho aqui um campo integer que vai armazenar números, ok. Passo para o próximo atributo, olha, cliquei aqui, então já criei o primeiro atributo. Além disso, vamos supor que eu queira aqui um nome também. Então eu coloco aqui o nome. Poxa, mas será que o nome é um atributo significativo? O nome pode ser de quê? Não pode ser de tudo, nome da disciplina, nome do aluno, nome do professor. Então, vou colocar um nome, um underline, prof. Então, eu estou colocando o nome do professor, ok? Estou definindo um tipo de atributo mais ou menos no mesmo raciocínio em que nós definimos os tipos também de variáveis. Dou um Enter. E agora, o nome, ele pode ser integer? Não, o nome já não pode ser. Então, eu tenho que vir aqui e definir um tipo de dado para ele. Poxa, para guardar nome, eu tenho dois tipos possíveis. Eu tenho o char e tenho o varchar. Beleza. Qual dos dois eu vou utilizar? Aqui vem uma dica. Eu só devo utilizar o char quando eu tiver uma quantidade certa de letras para aquela informação. Por exemplo, vamos supor que eu tenha sigla do curso, INF, ELT, MEC, EDF e assim por diante. Então, nós somos o desenvolvimento de sistemas, né? O DSI e assim por diante. Então, quando eu tenho uma sigla com o nome do curso, que eu sei que sempre vai ter 3 letras, então eu uso o char, porque o char é feito por uma cadeia fixa de caracteres. Agora, quando eu tenho uma cadeia variável, e isso acontece com os nomes, né? Imagina, posso ter o nome da pessoa pequenininho, José da Silva, e posso ter o nome de Dom Pedro, gigante, enorme. Então, eu tenho uma variação muito grande no comprimento da cadeia de caracteres. Eu tenho uma variação muito grande no tamanho. Então, o melhor é utilizar o varchar, que é o variable char.
Para isso que ele serve, beleza? Bem, e agora, gente, quando eu coloco o varchar, eu tenho que definir o maior tamanho de nome. Então, vamos ver. Qual o maior tamanho de nome? Procure pensar, procure dar uma pesquisada. Se eu colocar 10, 20, é pouco, é muito? Então, esse exercício faz parte da modelagem de dados também. Eu digo para vocês que eu já trabalhei em uma empresa que era 40 caracteres. E isso, em um dia isso estourou. Então foi pouco, apareceu um nome gigante lá e nós tivemos que mexer. Então, dessa experiência passada, nós deixamos 80. Então, esse é o exercício da modelagem de dados. Eu tenho que pensar em um tamanho de variável que consiga abrigar aquela informação, não pode faltar de jeito nenhum, não pode estourar o campo e também não pode sobrar demais, porque eu estou desperdiçando recurso, desperdiçando disco, memória de servidor, beleza? Então, vou deixar aqui 80. Já defini o meu segundo atributo. Um outro atributo também, endereço. Olha só, se eu colocar end, poxa, end é uma palavra reservada. Então, ele vai dar erro para mim. Então, eu coloco endereço, endereço do professor. É uma maneira de definirmos os atributos, tá? Bem, o endereço do professor, dou um enter, e ele é um varchar, e aí o endereço é maior que o nome, né, gente? Vamos pegar um endereço completo, eu vou deixar 255 posições. Vamos pegar aqui um outro campo, por exemplo, data de início no trabalho. Então, vou pegar uma data de início aqui, uma data que aquele... Opa, desculpem, caí, chutei aqui sem querer o meu carregador. Então, tem uma data de início. E agora um campo do tipo data. Como é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui date, que ele vai armazenar datas. Vamos pegar uma hora aqui, um campo hora aqui agora também. Hora de início da aula. E aí, gente, uma coisa que eu estou lembrando aqui importante também. Quando forem definir os nomes, quando vocês forem definir, tentem definir da melhor maneira possível. Tentem definir o nome dos atributos apenas com letras, apenas com palavras. E coloquem também essas palavras sem caracteres especiais, sem acentos, sem ser cedilha. Prefiram o underline e ele aceita até alguns caracteres, aceita letras, aceita números também e alguns caracteres mínimos, como por exemplo o underline, mas pensem bastante nisso, ok? Bom, então eu venho aqui, já defini esse meu atributo e eu vou colocar ele do tipo time, eu estou colocando aqui time. Então eu estou variando aqui, gente, propositalmente alguns nomes aqui de atributos, ok? Tudo bem até aí? Tudo bem até agora? Bem, pessoal, então, continuando aqui. Estamos definindo, então, os nossos atributos e com tipos diferentes. Eu estou propositalmente criando tipos diferentes aqui de atributos, mostrando como a gente faz. Vamos pegar agora um atributo que seja decimal. Então, vou colocar salário aqui do professor. Bem, no salário, ele pode ser um tipo decimal. E no decimal, nós temos um macete aqui. O decimal, nós temos que informar o número total de casas e desse total, quantas são decimais. Pensem nisso. Então, se eu colocar decimal 3,2, olha só, qual que é o maior número que ele vai armazenar? O maior número que armazena vai ser 9,99. Ele vai armazenar o número de 0 a 9,99, porque eu estou com 3 casas no total, sendo que dessas 3, 2 são decimais. Então,
Como o professor, felizmente, ganha um pouquinho mais, então eu vou colocar aqui um decimal de 6,2. Então, eu tenho 4 casas inteiras, sendo... tenho 6 casas no total, sendo que 2 são decimais. Então, eu vou ter 4 casas inteiras e 2 decimais. Nesse caso, eu vou ter 9.999,99. Beleza? Então, é assim que nós fazemos num campo decimal. Gente, e assim nós definimos todos os tipos de atributos que nós queremos. Importante para a gente agora, nesse contexto, importante para nós, é que dentro desses atributos, nós precisamos colocar todos aqui que são importantes para nós. Todos os atributos precisam estar aqui. E cada atributo tem um tipo. E cada tipo precisa ser pensado. Bem, defini os tipos principais, coloquei um número, coloquei alguns campos de textos, né? E o Charca aceita números, textos também. Um campo do tipo data, um campo hora, um campo com decimal. Já temos aqui uma prévia bem interessante. Terminei aqui a minha codificação. Coloquei o nome da tabela, defini os meus atributos. Eu venho aqui na janela, nesse chequezinho azul e clico nele. Olha só o que aconteceu. Eu aumentei um pouquinho aqui, de propósito, a tabela, para vocês enxergarem bem durante a videoaula. Onde que a gente aumenta ou diminui? Aqui, nesse Wizard, tá? Se vocês arrastarem aqui para o lado esquerdo, ele vai diminuindo. Se a gente arrastar para o lado direito, ele vai aumentando. Só que, ele tem um quadradinho aqui para você fazer um scroll na tela, para você perseguir na tela. Então, eu deixei ele aqui para a gente ficar com uma visão assim bem confortável para vocês. Tudo bem? Então, olha, defini aqui a minha tabela professor. Bem, temos aqui os atributos e se vocês observarem, observem que alguns deles está com uma bolinha ali, um losango azul. Isso deve estar acontecendo na máquina de vocês também. E um deles tem uma chavinha. O que significa essa chavinha? Chave primária ou primary key. Lembram dessa história? Então, eu tenho aqui uma chave primária da tabela. Poxa, como é que isso apareceu aí? Isso apareceu o seguinte: por default, o primeiro atributo que você coloca na tabela, ele entende e nomeia que é a chave. Nesse caso, lembra do atributo identificador? Pode ser o CIAP, não tem problema nenhum. Podemos ter o CIAP como atributo aqui, identificador da minha tabela professor. Então, beleza. Agora, se eu quiser mudar isso, novamente, eu venho aqui na barra cinza, no nome da tabela, clico 2 vezes, volta aquela janela para mim do Table Editor e aí eu vou aqui, do lado do nome da coluna, estão vendo? Aqui, CIAP, nome do professor. Se eu clicar nesse azulzinho, olha o que ele está fazendo. Ele está colocando uma chavinha aqui também. Lembra a história da chave composta? Volta na aula anterior que vocês vão conseguir pegar isso. Se eu clicar de novo, olha, uma chave tripla, 3 atributos. Beleza, eu estou definindo chave. Poxa, Emerson, mas eu não quero definir as chaves dessa forma. Então, é só eu clicar novamente e ele desmarca, inclusive a chave que ele criou. Poxa, uma tabela sem chave primária pode acontecer? Pode, é possível, mas é no mínimo estranho, é muito esquisito, então tomem cuidado. O normal, o regular, é eu ter uma tabela com um atributo sendo a chave primária, como a gente vai voltar a definir aqui. Então, é só eu clicar uma vez, ele vira chave, clico de novo, ele vira bolinha azul, que é um atributo comum. Então, assim que nós definimos as chaves da tabela. Tudo bem? E aqui, nós temos também algumas definições de NN. O que é NN? NN é not null. Nós vamos falar disso um pouco mais à frente, tá? Mas são atributos que não podem ficar em branco, não podem ficar vazios. E esse AI para os atributos numéricos
é um auto-incremente, é um atributo que ele vai incrementando automaticamente. Não precisa se preocupar muito com essas definições ainda. Quando a gente estiver criando as nossas tabelas no banco de dados, eu volto e aí a gente volta nesse ponto, eu explico ele com mais detalhes. Por hora, é importante para nós concentrarmos nos atributos, no tipo de atributo e nos atributos que compõem a chave primária. Nesse caso, eu vou deixar mesmo o SEAP, venho aqui na minha setinha, ok, e definir uma tabela professor, beleza? Da mesma maneira, eu vou pedir para vocês agora fazerem um exercício. Venham aqui agora e criem uma outra tabela chamada aluno. Então, façam isso agora na máquina de vocês, tá? Eu venho aqui, criei aqui de novo, né? Recordando, New Table, clica nele, vem aqui, cria uma outra tabela. Então, o exercício agora é criar uma tabela aluno, colocando aí uma série de atributos possíveis. Tudo bem, gente? Então, assim nós criamos as nossas tabelas e os nossos atributos. Na próxima aula, eu volto com as explicações a respeito dos relacionamentos. Mas, por enquanto, façam esse exercício junto comigo, criem essa tabela professor e criem uma tabela aluno com uma série de atributos. Criem aí uns 3 ou 4 atributos que eles vão nos servir bem para a próxima aula, ok? Pessoal, muito obrigado, um grande abraço, até o próximo encontro.